Olá, hoje iremos falar um pouco mais sobre a conservação da quantidade de movimento e choques mecânicos. Primeiramente, iremos falar sobre choques mecânicos. Choques mecânicos tratam-se da colisão entre dois corpos em movimento. Um exemplo muito comum que temos disso é o jogo de sinuca, quando o jogador bate na bola branca e a mesma bate em outra bola. Os choques mecânicos são divididos em três categorias. Primeira categoria: choque perfeitamente elástico, conserva-se a toda a energia dos corpos. Segundo, choques parcialmente elásticos, conserva-se parte da energia dos corpos. Terceiro e último choque: choques inelásticos, não se conservam a energia. Para calcular choques mecânicos, utiliza-se a fórmula M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. Agora falaremos um pouco sobre a conservação da quantidade de movimento. Assim como a energia mecânica, a quantidade de movimento também é mantida quando não há forças dissipativas, ou seja, o sistema é conservativo, fechado ou mecanicamente isolado. As fórmulas para calcular a quantidade de movimento são Q igual a M vezes V e impulso igual a delta Q. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa de 2 kg a uma velocidade de 40 metros por segundo? Para resolvermos esse problema, é preciso lembrar de que a quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo com sua velocidade, ou seja, ficaremos com Q igual M vezes V. Q é o que queremos descobrir. A massa, o problema fala, que é 2 kg, então é 2, e a velocidade, que é 40 metros por segundo. Vai ficar 2 vezes 40, que é 80 quilogramas, vezes metros por segundo. Quanto tempo deve agir uma força de intensidade de 100 newtons sobre um corpo de massa igual a 20 kg para que a sua velocidade passe de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo? Para resolvermos esse problema, é necessário lembrar que o impulso de uma força, devido à sua aplicação em um certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo ocorrida nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, nessa questão vai ficar F vezes delta T igual a M vezes delta V. Vai ficar 100 vezes delta T igual a 20 vezes 15 menos 5, que vai ficar 100 delta T igual a 200. Delta T igual a 200 sobre 100
ΔT igual a 2 segundos. Então, com o impulso sofrido pelo objeto, precisou de 2 segundos para que a velocidade passasse de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo. Um corpo de massa de 4 kg se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Outro corpo de massa de 5 kg é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo em direção ao outro corpo. Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colado em suas extremidades. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Para resolver essa equação, é necessário lembrar que, dentro do sistema de conservação de quantidade de movimento, como a massa de um corpo ou mesmo de um sistema dificilmente varia, o que sofre alteração é a velocidade deles. QF igual a QI, que vai ficar M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 igual M1 mais M2 vezes V. Fica 4 vezes 10 mais 5 vezes 20 igual a 4 mais 5 vezes V. 40 mais 5 vezes 20 vai dar 100, igual a 9 vezes V. V igual a 140 sobre 9, V igual a 15,5 metros por segundo. Como já sabemos, choques mecânicos são a colisão entre dois corpos. Então, para representarmos um choque mecânico, utilizamos um carrinho e uma garrafinha. Então, primeiro a gente coloca a garrafinha aqui e pega o carrinho e bota ele aqui. Aí a gente dá impulso no carrinho e ele derruba a garrafinha. E assim representamos um choque mecânico.